Saudações aos profissionais de saúde e segurança no trabalho. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo número 2 da nossa playlist de Entendendo a Perícia Judicial no Trabalho. No vídeo número 1, eu te mostrei o que é a petição inicial, aquele primeiro documento elaborado pelo advogado, o primeiro documento a fazer parte do processo trabalhista. Eu te ensinei o que é a citação, aquela comunicação, aquele aviso, a intimação da empresa, comunicando que ela está sendo processada por um ex-empregado. Aí depois eu te falei sobre a contestação, que é a defesa da empresa. E aí você pode me perguntar, Zeca, por que é que eu tenho que saber o que é citação, o que é petição inicial, o que é contestação? Eu quero ser assistente técnico, eu quero ser perito judicial, por que é que você está me ensinando isso? Eu te digo, a grande maioria dos peritos, a grande maioria dos assistentes técnicos desconhecem o processo trabalhista, o seu passo a passo. E por isso cometem erros grosseiros. Seja o assistente técnico, ou pior, quando o perito desconhece o andamento processual e aí comete erros que prejudicam uma das partes. No decorrer desses nossos vídeos, você vai entender o que é que eu estou dizendo, da importância de você ter esse conhecimento mínimo do processo do trabalho. Para quando você, assistente técnico, conversar com um dos advogados, você, perito, se manifestar dentro do processo, na elaboração do seu laudo, você, assistente técnico, conversar com advogado e falar nos termos jurídicos. Doutor, eu quero a petição inicial. Doutor, a empresa foi notificada. Doutor, e a contestação? Então, é importante você ter um conhecimento, mesmo que básico, desses termos utilizados dentro do processo do trabalho. E agora, nesse vídeo, nós vamos ver a primeira audiência. Eu vou te mostrar o quanto é importante o assistente técnico e o perito, mais ainda, saber o que é que acontece nessa primeira audiência. Vamos ver? Então agora eu vou te contar o que acontece nessa primeira audiência. Vocês se lembram que no vídeo anterior a empresa recebeu um comunicado, um aviso, que nós chamamos de citação, para comparecer na Justiça do Trabalho no dia tal, na hora tal. É a primeira audiência, que nós chamamos de audiência inicial. E nessa primeira audiência, a primeira coisa que o juiz faz ali diante das partes, é a primeira vez que as partes se encontram. De um lado, o empregado reclamante e de outro lado, a empresa reclamada. Dessa primeira diligência, só comparecem 4 pessoas. O advogado do reclamante, do empregado, e o empregado. E do outro lado da mesa, o representante da empresa, que nós chamamos de preposto. Então, anota aí. Reclamante é o empregado e a reclamada é a empresa. E lá na audiência, a pessoa que representa a empresa é o preposto. Normalmente é alguém do RH, na maioria das vezes. Dependendo do tamanho da empresa, pode até um sócio, ok? E aí, junto com o advogado da empresa. Então, são esses 4. E nesse primeiro momento, o juiz pergunta às partes: doutores, alguma possibilidade de acordo? Muitos juízes, às vezes, até dão uma forçada na barra ali para haver um acordo e ali acabar o assunto, Então, para os nossos exemplos da perícia judicial, obviamente que não pode haver um acordo ali. Então, nós vamos partir do pressuposto de que nessa primeira audiência o juiz perguntou: existe um acordo? E vão dizer que não. Aí sim, agora o juiz vai dar a sequência nessa primeira audiência. Na sequência, o juiz
deu ali uma olhada no processo e viu que existe um pedido ou de adicional de insalubridade ou de periculosidade. A maioria dos juízes ainda assim questiona para o advogado do empregado: doutor, insiste na perícia? E o advogado do reclamante, do empregado, vai dizer: sim, excelência, nós queremos a perícia. E aí, agora então, o juiz vai nomear o seu perito. Ele concorda com o pedido da perícia e ele tem que nomear um perito. E quem é que pode ser o perito? Para as ações envolvendo insalubridade e periculosidade, o artigo 195 da CLT determina que é habilitado ou que são habilitados para esse tipo de perícia somente os engenheiros de segurança do trabalho e os médicos do trabalho. Então, entenda, para a perícia de insalubridade e periculosidade, ou o perito é um engenheiro ou é um médico do trabalho. E aqui a gente já faz uma pequena crítica à Justiça do Trabalho, porque ali o juiz não separa quem é engenheiro de segurança com graduação em eletricidade, quem é engenheiro civil, quem é engenheiro mecânico, quem é engenheiro de qualquer natureza. O juiz não verifica o conteúdo, o mérito do pedido, se é periculosidade por exposição à eletricidade, se é insalubridade por exposição a agentes químicos. Não. O juiz simplesmente observa na sua lista lá, ele tem uma lista com os seus peritos favoritos e ali ele designa o seu perito, aquele que vai conduzir as diligências periciais para a produção da prova técnica pericial. E agora, na sequência, o que é que o juiz vai fazer? Depois de nomeado o perito, o juiz vai conceder às partes, ao reclamante e à empresa reclamada, prazo para que façam duas coisas. Primeiro, prazo para apresentarem os quesitos técnicos. Quem participa do curso presencial ou do curso online sabe que nós temos um capítulo, temos uma aula específica para a elaboração dos quesitos. Os tipos dos quesitos, a quantidade de quesito, a importância dos quesitos, enfim, tudo que se trata dos quesitos, nós estudamos lá no curso presencial ou no curso online. Depois, o juiz concede um outro prazo, que é para as partes, se quiserem apresentar os seus respectivos assistentes técnicos. Então, quero que você entenda o seguinte: a designação do assistente técnico, ou melhor, a nomeação do assistente técnico pela empresa, não é uma obrigação, é um direito. Nomeia se quiser. Da mesma forma, os quesitos, não é uma obrigação, apresenta se assim desejarem. Sempre digo que os quesitos é uma das partes mais interessantes, mais importantes dentro da perícia judicial no trabalho. Quesitos bem elaborados direcionam a perícia para uma conclusão correta, uma conclusão justa. E depois disso tudo, na sequência, o que é que acontece? Tudo isso que aconteceu na primeira audiência fica registrado em ata. Depois, lá nos autos do processo, quem tem o acesso, os advogados, você que foi nomeado perito, você tem acesso a essa primeira audiência, a ata dessa primeira audiência. E eu digo que é muito importante, principalmente ao perito, saber o que está escrito nessa ata de audiência. Porque o perito, ele recebe o aviso de que foi nomeado para aquela perícia. E a importância de ele verificar a ata dessa primeira audiência para saber se não existe algum recado do juiz para o perito. E lá nessa ata da audiência, o juiz pode mandar recados para o perito e para a empresa também. Para o perito, o juiz pode mandar recados dizendo que o perito deve se ater somente à produção da prova técnica pericial.
Alguns juízes são bem objetivos, dizendo: senhor perito, abstenha-se da produção da prova não técnica. Não verifique a entrega e o uso de EPIs, não verifique a existência de treinamento, porque isso tudo é prova testemunhal, é prova documental. E ao perito só cabe a produção da prova técnica. Alguns juízes mandam um recado para a empresa, dizendo assim: facilite a entrada do reclamante, do seu advogado e do seu assistente técnico no dia das diligências periciais. Então, a importância de você, que foi nomeado perito, conhecer, saber desse passo dentro do processo do trabalho, que é a primeira audiência. Porque lá na ata da primeira audiência, pode ter um bom e importante e relevante recado para você, perito. E você, quando você for nomeado assistente técnico, um certo dia, um advogado entra em contato com você e diz assim: preciso de um assistente técnico. E você vai conversar com o doutor e dizer: doutor, para lhe formular uma proposta, para dizer se aceito ou não ser o seu assistente técnico, vou lhe pedir 2 documentos. O advogado vai falar: é mesmo? O que é que você quer? Você vai dizer: doutor, por favor, me mande uma cópia da petição inicial e uma cópia da ata da primeira audiência. Pode ter certeza de que você vai surpreender o advogado. O advogado vai perceber: esse assistente entende da coisa. Por quê? Você só poderá dizer se você aceita, qual vai ser o seu valor dos seus honorários, você olhando a petição inicial, sabendo o que é que o empregado está reclamando, para você ter uma ideia do tipo de quesito que você vai elaborar. E você, o perito, também vai ter acesso, quando você for nomeado, a essa mesma petição inicial e a ata da primeira audiência, para você se certificar do que é que você tem pela frente. Então, esse é o conteúdo da primeira audiência. Muito importante, repito, assistente técnico e perito ter conhecimento desses documentos. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, entendido. Na próxima aula, nós veremos as diligências periciais. Tudo o que acontece naquele dia que o perito, que você, perito, marcou para ir até a empresa fazer as avaliações nos locais de trabalho do reclamante. Quero agora te deixar o meu convite para você que quer ser um perito judicial no trabalho, você que é engenheiro de segurança do trabalho, você que é médico do trabalho e quer se tornar um perito lá na Justiça do Trabalho. Clica aí, você está vendo logo abaixo na descrição do vídeo o link para o acesso do curso online de perícia judicial no trabalho. E você que é técnico em segurança e deseja atuar como assistente técnico, também vai lá nesse link, clica lá, ou então vai lá na minha página lá da videotech.com.br, na página videotechonline.com.br e lá no menu curso de perícia, clica lá, você tem todo o conteúdo do curso, você tem lá o acesso lá no Hotmart. Espero te encontrar em um desses meus cursos, ou presencial ou no curso online. Valeu, tchau!